Saúde, do livro Pensamento e Vida, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. A saúde é assim como a posição de uma residência, que denuncia as condições do morador, ou de um instrumento que reproduz em si o zelo ou a desídia das mãos que o manejam. A falta cometida opera em nossa mente um estado de perturbação, ao qual não se reúnem simplesmente as forças desvairadas de nosso arrependimento, mas também as ondas de pesar e acusação da vítima e de quantos se lhe associam ao sentimento, instaurando desarmonias de vastas proporções nos centros da alma, a percutirem sobre a nossa própria instrumentação. Semelhante descontrole apresenta graus diferentes, provocando lesões funcionais diversas. A cólera e o desespero, a crueldade e a intemperança criam zonas mórbidas de natureza particular no cosmo orgânico, impondo às células a distonia pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa, abrindo-se leira fértil à cultura de micróbios patogênicos nos órgãos menos habilitados à resistência. É assim que, muitas vezes, a tuberculose e o câncer, a lepra e a ulceração aparecem como fenômenos secundários, residindo a causa primária no desequilíbrio dos reflexos da vida interior. Todos os sintomas mentais depressivos influenciam as células em estado de mitose, estabelecendo fatores de desagregação. Por outro lado, importa reconhecer que o relaxamento da nutrição constrange o corpo a pesados tributos de sofrimento. Enquanto encarnados, é natural que as vidas infinitesimais que nos constituem o veículo de existência retratem as substâncias que ingerimos. Nesse trabalho de permuta constante, adquirimos imensa quantidade de bactérias patogênicas que, em se instalando comodamente no mundo celular, podem determinar moléstias infecciosas de variados caracteres, compelindo-nos a recolher assim de volta os resultados de nossa imprevidência. Mas não é somente aí, no domínio das causas visíveis, que se originam os processos patológicos multiformes. Nossas emoções doentias, as mais profundas, quaisquer que sejam, geram estados enfermiços. Os reflexos dos sentimentos menos dignos que alimentamos voltam-se sobre nós mesmos, depois de convertidos em ondas mentais, tumultuando o serviço das células nervosas, que instaladas na pele, nas vísceras, na medula e no tronco cerebral, desempenham as mais avançadas funções técnicas. Acentue-se ainda que esses reflexos menos felizes, em se derramando sobre o córtex encefálico, produzem alucinações, que podem variar da fobia oculta à loucura manifesta, pelas quais os reflexos daqueles companheiros encarnados ou desencarnados, que se nos conjugam ao modo de proceder e de ser, nos atingem, com sugestões destruidoras, diretas ou indiretas, conduzindo-nos a deploráveis fenômenos de alienação mental, na obsessão comum, ainda mesmo quando no jogo das aparências possamos aparecer como pessoas espiritualmente sadias. Não nos esqueçamos, assim, de que apenas o sentimento reto pode esboçar o reto pensamento, sem os quais a alma adoece pela carência de equilíbrio interior, imprimindo no aparelho somático os desvarios e as perturbações que lhes são consequentes.
Na página de hoje aprendemos o caráter científico da doutrina espírita em relação à saúde do corpo físico, incluindo também as perturbações mentais, oriundas da perturbação espiritual que muitas vezes plantamos para nós mesmos. Emmanuel compara a saúde do corpo físico a uma residência que vai denunciar as condições dos seus moradores, ou de um instrumento que pode demonstrar a sutileza do artista ou a desídia das mãos que não sabem cuidar desse instrumento. Ele então ensina que quando cometemos uma falta, a nossa mente entra num estado de perturbação. Com as forças desvairadas do nosso arrependimento, provocando lesões em nosso perispírito e, consequentemente, em nosso corpo físico. Essas ondas de pesar e de acusação que muitas vezes a vítima e aqueles que a amam enviam para nós, podem trazer desarmonias de vastas proporções nos centros da alma, repercutindo, por consequência, em nosso corpo. Emmanuel ensina que há graus diferentes de descontrole, variando, por consequência, as lesões funcionais. Explica ainda que sentimentos como a cólera, o desespero, a crueldade e a intemperança criam zonas mórbidas em nosso corpo físico, impondo às nossas células um desequilíbrio, anulando recursos de defesa e permitindo que micróbios patogênicos se instalem em nossos órgãos que não possuem resistência. É assim, com essa explicação totalmente científica, Emmanuel demonstra que doenças como tuberculose e câncer, lepra e ulceração, muitas vezes se instalam em nosso corpo físico como fenômenos secundários, já que a causa primária está na nossa vida interior. O nobre professor vai além, ensinando que os sintomas mentais depressivos também influenciam as células em estado de mitose, espalhando desagregação. Quando relaxamos também na nutrição do nosso corpo, pagamos pesados tributos de sofrimento. Assim, enquanto encarnados, o nosso corpo físico se constitui em veículo que retrata as substâncias que ingerimos. Vivemos sob uma constante permuta, adquirindo bactérias patogênicas que se acomodam em nossas células, determinando moléstias infecciosas e nos compelindo a recolher os resultados de nossa própria imprevidência. Muitas doenças surgem, portanto, conforme o estado mental, conforme as escolhas que fazemos e os pensamentos que cultivamos. Emoções doentias geram estados enfermiços. Os sentimentos menos dignos refletem sobre nós mesmos em ondas mentais que tumultuam o serviço das nossas células nervosas, nas vísceras, na pele, na medula, no tronco cerebral. Esses reflexos vão se derramar ainda sobre o córtex encefálico, produzindo até mesmo alucinações que levam o indivíduo à loucura ou à fobia oculta. Notem que Emmanuel explica as doenças também psicológicas provocadas por esses distúrbios que se originam na alma, em como o indivíduo enfrenta os problemas cultivados pelas atitudes infelizes do passado. Somado a isso, temos os encarnados e desencarnados, que podem se unir a nós conforme o nosso modo de proceder, dando sugestões destruidoras, de forma direta ou indireta,
nos conduzindo a fenômenos de alienação mental na obsessão comum, ou, através do convívio sadio de espíritos nobres, nos guiando para a nossa libertação. Notem que nós somos os senhores dos nossos destinos, definindo as nossas companhias espirituais e a quem iremos ouvir os conselhos. Por isso, o nobre professor Emmanuel encerra essa linda página, pedindo-nos que não nos esqueçamos de que somente o sentimento reto pode definir um pensamento reto. E sem eles, a alma adoece por carência de equilíbrio interior, imprimindo por consequência no corpo físico os desvarios e as perturbações consequentes desse estado mental. Que assim seja.